Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro, sou treinador de ciclismo e quando eu pedalo vem-me à cabeça muitas daquelas são as vossas dúvidas. E uma das que mais colocaram, desde que eu terminei o Vila Contra José Extreme, foi questões sobre recuperação. Então, eu acabei de chegar agora, não estou todo suado e coisa e tal, mas eu tenho que gravar já isto. Eu vou falar muito rapidamente e sucintamente sobre técnicas de recuperação, o que é a fadiga, não é? Como é que a podemos identificar? Técnicas de recuperação, desde as mais elementares até às mais complexas, dentro daquelas que são as principais que eu recomendo aos meus atletas, e também, muito importante, como é que nós conseguimos identificar que estamos livres da fadiga e aptos para recomeçar novamente a fazer aquilo que é um treino produtivo. Sendo que eu considero que o treino ou é produtivo e com qualidade, ou então não estamos de todo a treinar. Portanto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é recuperações. Antes de mais, é preciso entender que quando nós praticamos um desporto de endurance, como é o caso do BTT, neste caso, ou seja, ciclismo de estrada, e quando nós temos uma prova mesmo muito dura, ou então uma prova de etapas, como foi o caso do Vila Contra José Extreme, isso vai provocar fadiga e até traumas no corpo. Essa fadiga pode ser simplesmente a desnutrição celular do músculo, por desidratação, por falta de oxigenação, por falta de nutrientes, até mesmo trauma, como simples inflamações, ou então até mesmo rasgões, contraturas, etc. Há muitas formas de trauma. Isto sem contar com, por exemplo, o trauma de impacto mesmo, aquele trauma de que bateu em alguma coisa e laceraste a pele, rasgaste mesmo, sem contar com esse estilo de trauma. Portanto, aquilo que é o trauma típico apenas e só da intensidade do tempo de endurance com que eu vim. E há então algumas técnicas que nós podemos utilizar para fazer uma recuperação com muita qualidade, até nós podemos começar a treinar novamente. Ora, obviamente que o período que vai desde o final do evento até uma recuperação total para podermos começar a treinar, vai depender muito do grau de intensidade do evento, da dureza do evento, e depois também vai depender muito de atleta para atleta, de praticante para praticante, porque se há pessoas que conseguem recuperar em apenas alguns dias, outros há que poderão precisar de 1, 2, 3 ou até mais semanas. Isso é extremamente variável e por isso é que é importante nós percebermos também quais são os sinais que nós recebemos quando já estamos recuperados. Eu vou falar deles mais no final deste vídeo. E também é preciso perceber que daquelas que são as técnicas de recuperação, nós devemos utilizá-las pela ordem que é recomendada e que até agora os manuais, a ciência por assim dizer, diz que são as mais eficientes, aquelas que apresentam verdadeiras evidências e aquelas que a evidência científica não está tanto lá, mas como eu costumo dizer, quando o atleta diz eu sinto-me melhor, então faz. Ok, não há provas científicas, mas se o atleta diz que se sente melhor, faz. Está aprovado, ponto final. A primeira técnica de todas para a recuperação é aquele simples recuperador. E por falar nisso, deixa-me fazer o meu, porque há tempo para nós podermos fazer um recuperador. Sim, porque existe uma janela temporária para o recuperador, mal tu terminas o exercício, ser eficiente e funcionar como recuperador. Portanto, eu vou fazer o meu. Mal terminas o exercício, tens cerca de 15 minutos para fazer o teu recuperador, para extrair dele o maior potencial de recuperação. A dose é sempre a mesma? No meu caso, não. O meu nutricionista receitou-me 2 doses. Uma para exercícios moderados, outra para exercícios intensos. O objetivo de um recuperador é evitar que haja algum grau de... Como é que eu ia te explicar isto de uma forma simples? Imagina um grau de canibalismo celular. Imagina umas células que estão tão desprovidas de alimentação que vão canibalizar, vão comer outras células que não deveriam. O recuperador é uma espécie de não comas as outras células, toma lá a comida, rápido. E então estás, no fundo, a preservar o teu organismo para depois não teres que voltar. Agora eu tenho que fazer novamente trabalho de força porque aquele exercício destruiu-me. Vai haver sempre destruição. Chama-se catabolismo. Catabolismo é destruição celular, anabolismo é construção celular, ok?
Isto vai-te evitar o catabolismo celular. A seguir, aquilo que eu posso recomendar, aquilo que é mais prático fazer assim é um bom banho de água fria. Literalmente. Literalmente. Sabes quando tu entras numa loja de bicicletas e queres comprar a bicicleta dos teus sonhos, vais à conta e o teu saldo não está de acordo com a compra da bicicleta e tu levas um banho de água fria. Aqui é exatamente a mesma coisa. Literalmente água gelada. Chama-se crioterapia, é uma técnica que tem sido utilizada amplamente. Contudo, os estudos não estão de acordo com aquilo que os atletas, ou seja, não se consegue comprovar efetivamente que a crioterapia resulta. Mas a verdade é que os atletas dizem que se sentem melhor. E, portanto, se os atletas se sentem melhor, como eu disse há pouco, faz. Okay? Faz. Eu próprio já experimentei e posso dizer-vos que sim, que traz ali algum grau de eficiência no que diz respeito à sensação de recuperação. Portanto, se puderes, faz. Pressoterapia. Ora bem, a pressoterapia pode ser, por exemplo, através de meias de compressão ou então daqueles botins que tu agora utilizas, cujo objetivo, quer de uns, quer de outros, é promover aquilo que se chama um retorno venoso mais eficiente. Se resulta, isto está no grau da crioterapia, mas se o atleta diz que se sente bem, força. Eu próprio já experimentei e digo-vos assim, cria ali algum grau de sensação de que acelera a recuperação. Portanto, vamos lá para a frente. Atenção que não é pelo facto da ciência não conseguir provar que diga que não funciona, ok? Porque a ciência não consegue provar tudo. Embora há coisas que funcionem. E isto é um tema que eu posso levar para outro vídeo sobre questões em que a ciência não consegue explicar, mas a verdade é que as coisas realmente funcionam. Digamos, é o corpo científico ou que não conseguiu adequar o procedimento a provar aquilo, ou porque não foi pelo lado certo, ou ainda não existe a técnica necessária para conseguirmos evidenciar aquilo. Mas se resulta, resulta. E quer a crioterapia, quer a pressoterapia, se os atletas dizem que se sentem melhor, então vai. Faz. Massagem. Eu acho que a massagem é das coisas amplamente mais conhecidas. A massagem desportiva. E dizes-me assim, Pedro, e a massagem em que estilo é que há? Ora, a massagem há evidência científica de que funciona. E, na verdade, a massagem funciona por causa de uma pequena coisa que se chama reflexo miotático. E eu não vou ficar aqui a explicar o que é o reflexo miotático, senão eu ia perder um vídeo inteiro só a explicar o que é o reflexo miotático, mas a massagem desportiva influencia através desse aspecto, sobre esse aspecto. Ou seja, quando vocês estão a ser massajados e sentem dor, é quando efetivamente a massagem vai funcionar. Só aquela massagem assim de fazer festinhas e bater e tudo mais, nem por isso, não é? É se faz bem, mas é noutro caso, que é aquela velha questão que muita gente coloca, que é, agora vamos antes das provas, sexo antes das provas, sim ou não? Eu francamente sou apologista de que sim, desde que não atrase a prova. Na continuação da recuperação, o que é que vocês podem fazer mais? Fica melhor assim. Recuperações ativas. Quando nós falamos em descanso a seguir a uma prova, nós não falamos em ficar sentado no sofá. Nós falamos em recuperação ativa, ou aquilo que nós chamamos de deixar cair a perninha. O que é que vai acontecer? O que é que esse tipo de treino tão baixa intensidade, o que é que ele faz? Ele promove a oxigenação dos tecidos. E recordem do que eu digo no início. Os tecidos estão fatigados, estão cansados, porque eles estão ou desnutridos, ou desidratados, ou com pouca oxigenação. E eles têm que voltar a ter tudo isso. E a parte da oxigenação é das mais eficientes, porque é a partir daí que começa todo o processo. E, portanto, em vez de ficarem em casa, por muito cansados que se sintam, peguem na bicicleta e tentem rolar 1 horinha. A não ser que vocês tenham algum grau de lesão na pele, por causa do selinho ou coisa parecida. Então aí, em vez de estarem a insistir, porque podem criar uma úlcera e ser ainda pior, então descansem, não há outra hipótese. Mas se vocês puderem sair simplesmente para pedalar, deixar cair a perninha, façam-no. Porque isso vai ajudar, vai acelerar e muito a recuperação. E a fadiga pode ser entendida de muitas formas. Pode ser entendida simplesmente de não terem vontade de ir para cima da bicicleta, e quando eu digo vontade é vontade psicológica. A fadiga pode ser efetivamente uma falta de força, falta de resposta do sistema cardíaco, as coisas vocês querem carregar e o pulso não sobe, as pernas estão pesadas, não conseguem ter força para pedalar. E então isto também vai indicar-nos
quando é que nós recuperamos ou não. Há algumas formas, na verdade, para nós percebermos se recuperamos da fadiga e estamos prontos para começar um período de treino ou não. E há várias formas simples até. Nós podemos complicar e nós podemos fazer testes de esforço para perceber se os nossos patamares, se o nosso limiar está reposto ou não. Porquê? Porque um simples teste de lactato vai nos indicar, porque o lactato tem uma referência muito direta à capacidade de oxigenação, então se nós não estamos a conseguir oxigenar, o lactato vai subir muito rápido, e se nós tivermos valores anteriores, então é fácil nós identificarmos se estamos recuperados, se nós não estamos recuperados. Se no mesmo patamar nós estamos a produzir aquele X de lactato, ou se ele está acima dos valores ditos normais, ou os valores de referência. E esta é uma forma, mas se bem que é a forma da qual eu não sou muito apologista, porque eu acho que existem fórmulas mais simples. Por exemplo, para quem usa potenciómetro, pode fazer testes simples, por exemplo, testes de 10 minutos na potência X e perceber se o pulso se mantém estável naquilo que era a referência anterior ou se o pulso começa a subir ou simplesmente o pulso não sobe até aquele patamar e não estabiliza naquilo que era o pulso anterior. Isto é uma forma básica de fazerem o trabalho em casa. E tu perguntas, mas, Pedro, e quem não tem potenciómetro, como é que pode saber? Então, há uma forma também muito simples. Vai para uma rampa e arranca por lá acima e vê se o pulso dispara rápido por lá acima. Se o pulso disparar rápido, então tu estás recuperado. Nunca te esqueças de uma coisa muito importante e cada vez mais descurada com estas metodologias só da potência. É que o coração é um músculo. O coração é um músculo que abastece os outros músculos. E, portanto, se o coração não responder, os outros também não vão responder. Se o coração não responder, é porque o coração também está cansado e precisa de algum tempo extra de recuperação. E esta é a bomba que abastece todos os outros músculos. Quando nós estamos bem, quando nós estamos frescos, o pulso responde rápido. Se nós devemos mantê-lo lá em cima, não, senão levas uma castada e caput. Mas esta é uma forma de nós percebermos se estamos ou não recuperados. Eu espero ter ajudado em alguma coisa. Eu volto no próximo vídeo, quiçá para falar sobre a estratégia de alimentação que utilizei, ou então de como as bicicletas hoje em dia são enfadonhas. As bicicletas estão a tornar o BTT enfadonho. Mas isto é conversa para outro vídeo. Eu por hoje fui.